Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador entra na Justiça para garantir que a Prefeitura consiga encampar a linha amarela. O Ministério Público precisa intervir para que a população possa pagar o valor justo. Projeto do Executivo sobre a encampação vai ser votado nesta terça-feira na Câmara Municipal, em segunda discussão. E pedestres e motoristas aprovam um novo corredor BRS na Lapa. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição com novas informações sobre a novela da linha amarela. O vereador Felipe Michel entrou com uma ação na Justiça para que seja cumprida a decisão da Prefeitura de encampar a linha amarela. Nesta segunda-feira, parlamentares das comissões da Câmara Municipal se reuniram para discutir pontos polêmicos do projeto do prefeito Marcelo Crivella, que prevê a retomada da administração da Via Expressa. Em sessão extraordinária, marcada para esta terça-feira, o projeto vai ser votado em segunda discussão. Foi uma reunião para aparar arestas. Vereadores de 7 das 26 comissões da Câmara discutiram pontos polêmicos do projeto do Executivo para encampar a linha amarela. Na última sexta-feira, numa sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o projeto por unanimidade, em primeira discussão. A votação final será nesta terça-feira. No encontro da véspera, o vereador Dr. Jairinho, líder do governo, disse que a Prefeitura enviou 2 emendas e ele uma terceira. Houve, de certa forma, uma deliberação do Executivo em mandar 2 emendas e uma outra formada por mim como líder do governo, para poder fazer uma adequação ao projeto. O município pede autorização para fazer se em caso de necessidade de um equilíbrio econômico-financeiro em favor da concessionária, pede autorização para que se dê uma caução. O município mantém a linha de que ele está convicto de que não há o que se indenizar, ao contrário, o usuário é que tem sido prejudicado pelo excesso do valor cobrado pelo pedágio. E a terceira é que ele possa imediatamente assumir a posse do patrimônio da concessão. O vereador Babá afirmou que não há espaço para se discutir o ressarcimento para a Lanza, a concessionária que administra a linha amarela. O prejuízo aos usuários é inegavelmente milionário, independente se está na casa de $500 milhão ou mais de $1 bilhão. Diante destes fatos que comprovam a corrupção nos negócios da Lanza, o que devemos discutir é quanto ela vai ter que ressarcir ao município. Não há espaço para discutir indenização a uma empresa que fraudou dados, superfaturou obras e causou prejuízo irreparável aos usuários do pedágio da linha amarela. Tiago Carribeiro, que foi o relator da CPI da linha amarela, sugeriu uma audiência com a Justiça para apresentar os resultados do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele acredita que o relatório possa servir de base para futuras decisões do Poder Judiciário. Mais uma vez, eu acho que nós estamos indo para um caminho que não é o caminho de uma solução mais rápida. Volto a insistir
que talvez o parlamento tenha que se manifestar, mesmo que o prefeito não se manifeste, pedir uma audiência à juíza do caso e tentar propor a ela, tentar mostrar a ela a investigação que nós fizemos, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é facilmente reconhecido, e tentar, com isso, uma solução que seja conciliadora, mas também que atenda ao desejo da população de diminuição da tarifa. Eu continuo insistindo nessa hipótese. Rosa Fernandes pediu mais transparência e acesso aos documentos do caso e criticou a falta de fiscalização da prefeitura. Mas se fizeram obras, Tiago, desnecessárias, a culpa é da prefeitura, que não fiscalizou. Alguém tinha que cuidar dessas intervenções de dinheiro gasto desnecessariamente. Nós temos responsabilidade com aquilo que estamos colocando no papel. Por exemplo, cadê as contas que até hoje eu ainda não conheço? A briga jurídica entre a Prefeitura e a Lanza ganhou mais um ingrediente. Nesta segunda-feira, o vereador Felipe Michel entrou com uma ação pedindo que o Executivo tenha o direito de encampar a linha amarela. Essa representação é para assegurar o direito da população de não pagar mais esse valor indevido. Porque hoje, se você for passar no pedágio, R$ 7,50 para a ida, R$ 7,50 para a volta, R$ 15,00. A população, resumindo, a gente está nessa discussão, já sabemos que a população não deve mais pagar esse valor, mas continua. Então o Ministério Público precisa intervir para que a população possa pagar o valor justo. É preservar, através da Defensoria Pública, o direito do cidadão, do contribuinte da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella criou uma comissão para cuidar exclusivamente do projeto de encampação da linha amarela. Ela terá integrantes de 4 secretarias, de funcionários da Controladoria Geral do Município, da Procuradoria Geral do Município e da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro. Em 20 dias, a comissão deve entregar um levantamento sobre operação viária, aproveitamento dos recursos humanos em atividade, conservação em engenharia, gestão e controle financeiro e política tarifária. A Câmara já discute a possibilidade de criar uma lei que obrigue que todas as licitações municipais passem pelo crivo do Poder Legislativo. Está se discutindo isso, inclusive criar uma comissão especial para as concessões, não é? Eu penso o seguinte, nessa questão, e deixei até de falar, o município ainda tem um outro aspecto que ele pode exercer, a intervenção na concessão. O artigo 32 da Lei de Concessão delega ao município competência para ele intervir quando ele achar que haja alguma dúvida em relação aos procedimentos da concessionária. E além da votação sobre a linha amarela, outras atividades estão previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Confira a agenda. Terça-feira, 5 de novembro, sessão extraordinária para votação em segunda discussão do projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a encampação da linha amarela. Quarta-feira, dia 6 de novembro, audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos para a discussão do projeto de lei complementar que estabelece regras de incentivo a empreendimentos residenciais, a produção de habitação de interesse social e a desenvolvimento de atividades econômicas no território municipal. Também na quarta-feira, dia 6 de novembro, terceiro workshop do Orçamento do Rio de Janeiro, analisando a PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, através das novas funcionalidades da plataforma Raio-X do Orçamento. Quinta-feira, 7 de novembro, audiência pública sobre Fundeb não pode parar. Também na quinta-feira, 7 de novembro, debate público sobre o que determina a proibição do uso do recurso do árbitro de vídeo, VAR, nas partidas de futebol organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio e realizadas no município do Rio de Janeiro. Também na quinta-feira, 7 de novembro, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o uso descomedido de contratações sem o devido processo licitatório pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com depoentes responsáveis pela fiscalização das obras celebradas com o município através de contratos emergenciais. Sexta-feira, dia 8 de novembro, audiência pública da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que discutirá sobre a APA das Brisas.
E até o dia 8 de novembro acontece aqui no saguão da Câmara Municipal a exposição de fotos, registros da impunidade em Mariana. 4 anos de lama e luta. A exposição conta com 24 fotografias. A exposição retrata o crime da Vale com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, há 4 anos. A mostra resgata os sentimentos de solidariedade e indignação que nasceram no povo brasileiro no dia 5 de dezembro de 2015. A iniciativa é do vereador Renato Cinco. A exposição tem entrada franca e pode ser visitada de 9 horas da manhã até às 7 horas da noite. Câmara do Rio aprova em primeira discussão projeto de encampação da linha amarela. Proposta em tramitação torna Iquique, no Chile, cidade irmã do Rio de Janeiro. Projeto de lei obriga a instalação de banheiros químicos para motoristas e cobradores nos pontos finais dos ônibus. Comissão realiza debate com representantes de blocos para discutir carnaval de rua. Funcionários da Empresa Municipal de Informática e Plan Rio são homenageados com moções de congratulações e louvor. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, Ronaldo Calado. E você vai ver no próximo bloco. Avenida Mendiçá ganha faixa exclusiva para ônibus, táxis com passageiros e outros veículos. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Fazer uma pessoa rir sem motivo, sem depender de humor, piada ou comédia. Esse é o objetivo da Yoga do Riso, que usa a gargalhada como ferramenta para o autoconhecimento. Nessa quarta-feira, dia 6 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Riso. E para sabermos mais sobre a Yoga do Riso, convidamos para uma entrevista a artista e professora Fernanda Paixão. Ela conversou com a repórter Simone Braga. Fernanda, já agradeço aqui a sua presença para a gente falar de um tema importante, o riso e a gargalhada, principalmente nos dias de hoje. De que forma funciona a Yoga do Riso, Fernanda? Obrigada, Simone. Para mim é uma honra falar desse tema. E a Yoga do Riso ela foi criada na década de 90 pelo Madan Kataria, que é um médico indiano. E ele, como médico, começou a pesquisar sobre os benefícios do riso. Então, começou a organizar umas rodas de humor e piada em Bombay, na Índia. E, ao aprofundar a pesquisa dele, ele começou a perceber que o nosso cérebro ele não identifica quando a gente ri por um humor ou quando a gente está rindo de forma exercitada. Então, os benefícios do riso, ele ocorre no nosso corpo da mesma forma. Eu posso rir por uma piada e eu posso simplesmente induzir o meu riso numa inspiração e na expiração. Por exemplo, eu estou induzindo aqui, a gente não está trabalhando com nenhum humor, mas eu induzo e faço esse comando para o meu corpo e ele recebe e começa a se tornar espontâneo. Geralmente, quando a gente ri por uma piada, a gente ri um pouco, 1 minuto, ri numa mesa de bar. O brasileiro é muito risonho, né? A gente ri muito, a gente sorri muito. Mas a Yoga do Riso, ela é uma prática em que você pode expandir esse tempo. Então, a gente consegue, numa meditação, por exemplo, a gente ri 10 minutos. 10 minutos sorrindo. 10 Olha minutos que maravilha. Fazendo uma gargalhada. Claro Muito que sempre bom. com respiração e momentos de silêncio para poder equalizar. Dentro da yoga todo, os benefícios a gente já sabe, como você falou, que são importantíssimos, né? Mas eu gostaria que você explicasse aí pra gente. Uhum. Então, tem a produção da serotonina e da oxitocina, né? São hormônios do bem-estar. Então, a oxitocina, ela é um hormônio muito importante para o vínculo amoroso, né? Então, a gente, quando a gente é bebê, a gente desperta muito esse hormônio na nossa relação com a nossa mãe. E isso, quando a gente faz, por exemplo, num grupo de pessoas, numa família, ou um grupo de pessoas que trabalham numa empresa, é excelente para a produção, né? Para o trabalho do grupo, porque você compartilhar o riso com uma pessoa gera essa oxitocina e uma afetividade química,
né, uma substância química. Então, você começa a ter uma abertura e uma disponibilidade maior para o encontro com o outro, né, que tem as suas diferenças, a sua diversidade. Então, a gente começa a fazer uma autorregulação química no nosso corpo para melhorar as nossas relações também. Ô, Fernanda, existe também a escola do riso que pouca gente conhece. Então, tem na Índia e tem diversos professores, né, que se formaram ou na Índia ou em algum outro lugar. Por exemplo, eu fiz uma formação como instrutora em Portugal, com a Sabrina Tacconi, e depois eu fiz a minha formação como formadora de instrutores com o Javier Ruiz. O Javier Ruiz é um Master Trainer que trabalha com Madame Katari, ele veio até o Rio de Janeiro. Então, no site que está aqui na legenda, que é um site internacional, tem todo um mapa de todos os instrutores e formadores de instrutores do mundo inteiro. É uma prática que já está acontecendo em mais de 72 países. E no Brasil, ela tem poucos anos, né? E qualquer pessoa pode praticar a yoga do riso, não é mesmo, Fernanda? Não tem contraindicação? O riso não tem contraindicação. Uma sessão inteira com uma intensidade maior, é importante a gente saber se a pessoa não está com algum problema de saúde agravado, né? Por exemplo, o riso, ele aumenta a circulação dos fluidos do corpo, né? E é muito importante. Então, se você está com algum ponto, tá? Se cicatrizando algum ponto, é um momento de esperar, e você pode rir, claro, mas não fazer uma sessão inteira. Então, é sempre importante perguntar antes, porque é uma atividade aeróbica, né? Então, como toda atividade aeróbica, num tempo muito extenso, isso também é importante a gente saber se a pessoa está com alguma dor, né? E aí regular a prática de acordo com que o participante está sentindo. Mas o riso é recomendado para todos, é livre. Fala um pouquinho para a gente dessas experiências que você tem tido aí com a yoga do riso para a gente. Eu tenho tido experiências muito gratificantes, trazendo um público muito diverso, de diversas áreas. Então, o riso, ele é algo que une pessoas de todas as profissões, porque a gente, às vezes, vai fazer um curso mais específico de teatro, de palhaçaria, e você vai incluir um determinado público, né? Então, uma das coisas que está sendo mais gratificante em oferecer as vivências são pessoas de todas as idades, inclusive, né? Então, tem pessoas que, às vezes, vem uma avó com uma neta, vem uma mãe com uma filha, e aí você vê vínculos familiares ali sendo reconstruídos, reconhecidos, né? Eu também fiz uma prática para pessoas que tinham recém feito o transplante de câncer de medula óssea, né? Pacientes. Então, são pessoas que estavam passando por uma dor muito forte e que não estavam entendendo como voltariam a rir. Então, eu fiz uma sessão de yoga do riso para essas pessoas que já estavam com uma condição, né? Já para poder rir um pouco e fazer um exercício mais aeróbico, já tinham feito o transplante. Então, eu vou entrando também bastante, é uma questão de saúde, o riso, né? Porque ele prevê e ele traz para você uma âncora. Os hormônios do bem-estar, a serotonina, a oxitocina, elas são uma âncora, né? Que você cria no seu corpo de força para você poder ter substâncias químicas e força o suficiente para lidar com as intempéries do cotidiano, que vão te gerar adrenalina, que vão te gerar cortisol, que vão gerar também hormônios do estresse. Então, se você tem muitos hormônios do estresse o dia inteiro e você não está liberando no seu corpo também a serotonina, tem algo que começa a ficar desequilibrado. Qual um exercício que a gente pode dar uma dica para quem está nos ouvindo? Tem um que a gente inspira, assim, com o corpo reto, e na expiração, inclinando o tronco para frente, a gente dá uma gargalhada, que pode ser ho, ha, ha, ha. É bastante induzida e a gente percebe que o riso, a gargalhada vai fazendo uma massagem nos nossos órgãos. Então... Olha aí, viu? Só essa risada, essa gargalhada já contagiou aqui o pessoal. Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista. E foi inaugurado nesta segunda-feira o 21º corredor BRS na cidade. A Avenida Mendiçá, na Lapa, ganhou uma faixa exclusiva para alguns veículos e a população aprovou a novidade. Carlos Henrique é um dos principais beneficiados pelos corredores de Bus Rapid Service espalhados pela cidade. E agora a Avenida Mendiçá, na Lapa, também tem uma faixa de tráfego exclusiva para ônibus, micro-ônibus, táxis com passageiros, transporte escolar e de pessoas com deficiência nos dias úteis, das 6 da manhã às 9 da noite. Ficou liberado esse espaço aqui só para ir. Esse caminhão para tudo aqui, ó, na direita. Tava precisando? Tava.
Este é o 21º corredor BRS da cidade. O primeiro instalado na gestão do prefeito Marcelo Crivella. Na faixa rápida da Frei Caneca, estudos de percurso mostraram que o tempo de viagem dos ônibus caiu em 29%. Nos demais corredores, a média de redução é de 24%. Como taxista, Gilmar aprova os BRS, desde que haja fiscalização. Fui se continuasse um cone igual tarde de manhã, né? O guarda municipal não tem mais ninguém aí. De manhã fizeram o cone, botaram os cones bonitinhos, estava tudo funcionando direitinho. Aí eles saem e viram essa bagunça de novo aí, que eu estou olhando aqui, né? Os carros particulares invadem aqui a seletiva, né, dos ônibus e fica essa bagunça aí. Se tivesse permanecido, acho que estaria melhor essa hora. A multa para os veículos que transitarem irregularmente pelo corredor é de quase R$ 300 e a infração é considerada gravíssima. A medida atinge a rotina diária de quase 150 mil pessoas. Os 4 pontos de parada de ônibus ao longo da Mendiçá vão do trecho da Rua do Lavradio até a Frei Caneca. Além dos passageiros, os condutores também precisam se adaptar à nova medida. O motorista que às vezes está no ponto dele não para, ou como agora mesmo o menino queria parar e ele não parou, não abriu a porta para o estudante, né? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.